A NBE é uma organização de empresários e empreendedores cujo foco é construir um Brasil melhor. Um Brasil melhor que nós olhamos, nós pretendemos ajudar a criar, é um Brasil socialmente justo, economicamente forte, ambientalmente sustentável, eticamente respeitável e politicamente democrático e inclusivo. Algumas dessas qualidades talvez nós tenhamos em parte, mas é preciso que a gente consiga fazer isso antes que termine mais um século, né? Essas nossas palestras, debates, etc., visam justamente descobrir pontos que possibilitem dar pequenos passos para a gente chegar no Brasil como nós queremos. Há sempre a ideia de que é preciso uma grande mudança, né? Na verdade, no Brasil, precisaria realmente uma grande mudança, mas as grandes mudanças são muito difíceis, de modo que é melhor fazer por mudanças incrementais. Se a gente conseguir dar um passo por vez, já será uma grande coisa. Nós temos, nos últimos tempos, dado alguns passos para trás. Precisamos dar alguns passos para frente. Temos o prazer de receber hoje o economista e presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Corrêa de Lacerda, que é nosso conhecido, amigo, colega de vários dos presentes, e vai nos contar um pouco como ele está vendo as perspectivas da economia para 2021. Espero que ele veja alguma perspectiva, né? A gente que está aí bastante pessimista com isso, mas sempre há alguma coisa que pode melhorar. A Patrícia Marrone vai ser a nossa moderadora do debate. A Patrícia também é economista, além de economista, que tem uma empresa na área econômica, ela também é uma promotora de ações sociais em escolas. É um projeto que o PNBE vê com muito carinho, porque a primeira ideia de adotar escolas, ajudar escolas públicas a melhorar, nasceu no PNBE, gerou um trabalho grande, feito pelo Jaime Gaswinkel, na favela de Paraisópolis, gerou também depois a criação de um outro grupo, Parceiros da Educação, e mais recentemente nós não tivemos nenhuma ação direta no caso, mas nós vimos com muita satisfação e recebemos aqui a Priscila Cruz e o movimento Todos pela Educação. Então, nosso envolvimento com a educação é muito grande e a gente tem sempre o prazer quando vê algum dos nossos associados trabalhando em benefício da melhoria escolar. Sejam todos bem-vindos e eu passo a palavra à Patrícia Marrone, que vai ser a nossa moderadora. Boa tarde, gostaria de agradecer ao Antônio mais uma vez pela vinda à tela, já que a gente não se vê presencialmente mais, mas muito obrigada por participar dessa apresentação sobre perspectivas para 2021 para o Brasil. Então, eu gostaria de apresentar o professor Lacerda. Ele é sócio fundador da AC Lacerda Consultores, é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre em Economia Política e economista, professor doutor da FEA, da PUC de São Paulo, Fundação Dom Cabral e FIA. Atual presidente do COFECON, Conselho Federal de Economia, membro de vários grupos de análise de conjuntura, entre eles o da USP, o da Fiesp e da CNI. E em 2011 foi homenageado com a emenda Mário Henrique Simonsen do Corecon como economista de destaque, tendo recebido o prêmio Personalidade Econômica de 2017. Muito nos honra a sua presença aqui. Eu gostaria de explicar um pouquinho a dinâmica do webinar. Serão 30 minutos de apresentação sobre o tema que nós escolhemos. Além disso, eu vou receber as perguntas pelo chat e vou pedir aos participantes que desliguem os seus microfones, por favor. Passo a palavra ao professor Antônio. Muito obrigado, Patrícia. É sempre uma grande satisfação
participar dos eventos do PNBE, onde tem vários amigos, inclusive hoje aqui presentes, além da própria Patrícia, né, o Mário, o Fernando Oliveira Marques, o Lívio Giosa, né, e tantos outros que eu vou omitir agora nesse momento por cometer indelicadeza de omitir, né, os nomes, mas que se sintam igualmente, virtualmente abraçados, né, nesses tempos de pandemia. E são tempos muito adversos, né, para o mundo todo e particularmente para o Brasil. E o que eu vou compartilhar aqui nesses minutos que eu vou fazer de apresentação é muito da experiência na área acadêmica, contábeis da PUC de São Paulo. Lá eu sou professor do nosso programa de pós-graduação em Economia Política, né? Já há muitos anos. Dou aula também em outras instituições, e também na minha atuação como consultor econômico, né, de várias empresas e várias organizações. Então, é um pouco dessa experiência que eu vou aglutinar aqui nesses minutos, para que a gente possa fazer uma conversa, né, como é o ideal. Então, mais do que uma palestra, eu acho que é uma conversa entre amigos aqui, interessados, né, nessa temática, e com quem já venho debatendo também há muitos anos. A pandemia, né, de fato, nos últimos 100 anos, né, desde a gripe espanhola, é a maior crise sanitária, né, que a gente tem no ambiente da saúde e praticamente atinge o mundo todo com reflexos imediatos sobre a economia. Isso porque a pandemia, obviamente, implica no necessário isolamento e distanciamento social, o que significa a paralisação ou diminuição de muitas atividades, né? Então, isso tem um reflexo imediato no desempenho econômico de todas as economias e, obviamente, se refletindo no social. O Brasil tem uma característica peculiar. Então, embora esse fenômeno seja global, o Brasil tem algumas peculiaridades, né? A primeira é a dissintonia, vamos dizer assim, que há entre o Executivo, o governo federal, e os demais poderes, né? Então, é muito claro essa falta de coordenação, de aglutinação. Dentro do próprio Executivo, por exemplo, o negacionismo tem sido presente nos discursos do mandatário mor, né, e no seu relacionamento, por exemplo, com o Ministério da Saúde, né, transforma agrava o problema da pandemia. Né? Isso porque as ações que poderiam estar sendo tomadas, ter sido e estar sendo tomadas, ficam prejudicadas. Né? Mesmo porque não bastasse os conflitos intra-executivo federal e entre os três poderes, o relacionamento com os demais entes federativos, estados e municípios, é igualmente conturbado, né? E povoado de controvérsias, disputas tacanhas políticas, né? De péssimo nível, né? E quem paga a conta disso é a população brasileira. Somos todos nós, e particularmente a população menos assistida, não é mesmo? Porque nós caminhamos aí para mais de 6 milhões de infectados, não é isso? E um número de vítimas fatais que se aproxima de 180 mil casos, né? Mesmo considerando que há uma clara subnotificação de casos, né? Por vários motivos. Então, é uma tragédia, né? Infelizmente, é uma tragédia, e o impacto econômico dessa tragédia, ele é, então, significativo por uma segunda característica específica do Brasil, que são as suas debilidades estruturais. Né? O Brasil é o país mais desigual do mundo, né? Pelo menos dentre o G20, os países mais representativos de igual relevância. Né? Por que eu faço essa ressalva? Porque, obviamente, estatisticamente, se você pegar, existem países
com maior concentração de renda que o Brasil. Por exemplo, o Catar tem uma renda mais concentrada que o Brasil. Só que o Catar tem 2,7 milhões de habitantes, ou seja, mais ou menos um sexto da população da Grande São Paulo. Né? Então, não é base de comparação. Então, o país com a relevância do Brasil, em termos populacionais, de dimensão econômica, o Brasil é, de longe, o mais desigual. Né? Então, essa é uma primeira questão, porque mais desigualdade significa uma população de vulnerabilidade expressiva. Nós estamos falando de 60, 70 milhões de pessoas que dependem do seu trabalho, da sua atividade, para a subsistência, no dia seguinte. Né? Então, isso torna uma parcela expressiva, quase um terço da nossa população, extremamente vulnerável. 50% dos lares brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Né? Por que isso se escancara na pandemia? Porque, obviamente, quais são as recomendações? O chamado protocolo, né? Higiene, né? Lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel e tal. O que, para essa população, né, que não tem acesso a água potável e saneamento, esgoto, né, se torna, evidentemente, um complicador. Né? Nós temos milhares, né, de moradores em situação de rua, que, portanto, sequer possuem residência, e milhões que, sim, têm um local para morar, para se abrigar, mas é um local que não respeita, vamos dizer, as condições mínimas necessárias para manter o isolamento, né, entre as pessoas e abrigá-las de forma segura. Então, o Brasil é, estruturalmente, um país extremamente vulnerável à pandemia, né, por todos esses aspectos. Né? Então, o que significa que o auxílio emergencial, por exemplo, né, que foi um atenuador dessas debilidades, é algo que se torna imprescindível. Né? Imprescindível, tem sido imprescindível para evitar um desastre econômico maior do que o que existe hoje. Né? Vocês se lembram que no início da pandemia, a gente chegava a uma queda do PIB muito mais expressiva do que vai ser. Não quer dizer que a queda que vai ocorrer, que vai ser entre 4,5% e 5% em 2020, não seja significativa. É uma das maiores exceções da nossa história, para não dizer a maior. Né? E, evidentemente, com reflexos diretos sobre o desemprego. Então, nós temos hoje 15%, arredondando os números, da população economicamente ativa que está desempregada. Mas esse número esconde muita coisa. Esconde os desalentados. Né? Porque quem são os desalentados? São aqueles que desistiram de procurar emprego. Eles desistiram de procurar emprego porque são indolentes ou não querem trabalhar? Não, porque perceberam que não há a mesma chance de conseguir um emprego, né, em meio à pandemia, né? Ou eles sequer possuem os requisitos que são demandados para determinadas posições, não é mesmo? Então, você tem aí um problema conjuntural e estrutural. E aquela população também que está subocupada, ou seja, trabalha muito menos do que gostaria e do que desejaria, não é? E, em geral, num grau de informalidade bastante significativo. Em suma, esse conjunto de população chega a cerca de 40 milhões de pessoas, né? Entre desempregados, desalentados, subocupados. Né? Então, nós estamos falando de um problema social e econômico gravíssimo. Por que social e econômico? Social porque, evidentemente, isso, num país tão desigual como o nosso, agrava as condições de sobrevivência das pessoas e qualidade de vida, mas economicamente também significa uma perda expressiva, não é? Porque, evidentemente, um desempregado a mais é um consumidor a menos, né? Ou uma pessoa que ganha o suficiente apenas para subsistir, obviamente, não tem a sua contribuição limitada para a atividade econômica. E uma terceira debilidade específica do Brasil, que se escancara também
na pandemia tem a ver com a desindustrialização. É muito interessante porque, até recentemente, desindustrialização era um debate que estava restrito basicamente aos economistas e aos empresários, né? Talvez alguns sindicatos de trabalhadores, associações, porque é algo muito difícil de explicar, de entender, mas que pode ser resumido na perda de relevância da indústria, né? Na formação do produto interno bruto, né? Os liberais sempre argumentaram o seguinte, não, de forma equivocada, a meu ver, de que o Brasil não precisa essencialmente da indústria, porque ele tem a agropecuária, o complexo mineral, o complexo energético, né, desde a energia fóssil, como o petróleo e gás, como energia renovável, que é a hidrelétrica, que é a energia solar, eólica, etc., né? E as atividades de serviços. Só que, primeiro, que nós não temos países com as características brasileiras que tenham atingido o grau de desenvolvimento sem uma participação expressiva da indústria, né? As exceções citadas não são comparáveis com o caso brasileiro, né? Por exemplo, Nova Zelândia, Austrália e Chile, né? Costumam ser apontados como países que se desenvolveram sem indústria. Primeiro que é altamente questionado o conceito usado de indústria, né, para se chegar a essa conclusão. Segundo, porque nós estamos falando de países que possuem populações muito pequenas. Em geral, no seu conjunto, a maior parte dos 3 países citados tem populações que chegam a 10% da população brasileira, né? Então, enquanto o Brasil tem 215 milhões de habitantes, Chile, Nova Zelândia e Austrália, cada um estão no máximo ali em 20 milhões. Então, começa daí. Segundo, que, tendo em vista a característica brasileira, o que ocorre é que a desindustrialização não impacta apenas a formação de renda, a geração de emprego, a questão tecnológica, embora isso por si só já revele a gravidade do problema. Mas na pandemia, uma outra debilidade se tornou muito mais evidente, que é a garantia de fornecimento, né? A segurança, desde alimentar até de saúde. Isso porque produtos básicos de proteção individual e de equipamentos médicos deixaram de ser produzidos no Brasil. Nós estamos falando de respiradores, nós estamos falando de luvas, de gorros, de máscaras. Então, no início da pandemia, o Brasil enfrentou o seguinte dilema: não tinha capacidade produtiva e a saída liberal sempre foi, não, você não precisa produzir porque você pode importar. Sim, mas para você importar, primeiro, você precisa ter alguém que te forneça. Teve alguns casos em que o Brasil antecipou o pagamento da sua importação, mas não recebeu a tempo, né? Porque havia uma demanda global e há, evidentemente, pressões geopolíticas, interesses envolvidos, não é? Então, mesmo aqueles produtos básicos deixaram de ser produzidos localmente. Então, isso, de forma trágica, traz uma contribuição ao debate, porque a desindustrialização não é só uma questão econômica estrito sensu, ou seja, de formação do PIB, mas é também de segurança de fornecimento, né? É preciso que você garanta o fornecimento de equipamentos e especialmente diante de uma necessidade básica como uma pandemia. Então, o que ocorre é o seguinte, quer dizer, na confrontação entre os nossos velhos problemas, né, estruturais, que são econômicos e sociais de grande monta, acresce o problema advindo da pandemia, né? E é exatamente nesse sentido que a resposta das políticas econômicas, já que estamos falando aqui sobre especificamente da questão econômica, ela se reveste da maior importância, né? Isso porque todo o orçamento e a necessidade de recursos para o enfrentamento da pandemia, né, seja do ponto de vista dos recursos humanos para a saúde, dos recursos materiais para a saúde, né, das políticas de saúde no sentido mais amplo,
como também, né, dos necessários programas sociais para amenizar essa situação, né? E qual é o dilema enfrentado dentro desse processo? É que, evidentemente, a crise agrava o problema fiscal brasileiro, né? Entendido como, primeiro, a ampliação do déficit público. O déficit público, ele cresce, né, e deve chegar, no ponto de vista do déficit global, a 14% do PIB esse ano, né? Portanto, nós estamos falando de algo superior a R$ 1 trilhão, né? Esse é o déficit nominal, ou seja, aquele que inclui não só o primário, que são as despesas e receitas básicas, né? Como também as despesas com o pagamento de juros sobre a dívida acumulada. Bom, R$ 1 trilhão é algo bastante significativo, né? Nós estamos falando aí de uma parcela bastante expressiva. Mas é preciso entender que esse aumento do déficit público não se refere apenas à elevação dos gastos, né? Os gastos crescem, evidentemente, na pandemia, porque, claro, você precisa gastar mais recursos para enfrentar as nossas debilidades e o custo da pandemia em si. Mas também porque, potencialmente, a sua receita cai, né? O Estado vive das contribuições, impostos, que são pagos pelas empresas, pelos contribuintes individuais, etc., né? Então, numa crise como essa, você tem os dois efeitos: a queda da receita potencial e o aumento da despesa. E isso vai bater onde? No aumento da dívida pública, né? Então, a dívida pública brasileira, em termos brutos, né, caminha para algo como 100% do PIB, o que é um número que não deixa de ser relevante, com o seguinte atenuador, que esse é um fenômeno internacional. Quer dizer, a grande maioria dos países, em função do quadro descrito, tem ampliado o seu déficit público, como tem ampliado a sua dívida pública, né? Essa é uma realidade internacional, né? Isso não é um salvo-conduto para o Brasil, mas é muito importante que tenhamos isso em mente, né? Eu vejo algumas análises, às vezes, não estou me referindo a ninguém aqui presente na sala, mas às vezes aparecem algumas análises, né, e dá a impressão, quando você vê os números, que só o Brasil está aumentando o déficit e a dívida, né? Obviamente não é isso, né? O mundo está ampliando o déficit e a dívida. Bom, e aí a gente cai no seguinte dilema, que são as amarras autoimpostas pela economia brasileira, né? No Brasil, criou-se uma falsa imagem de que o orçamento público equivale ao orçamento doméstico, ou seja, que diante de uma crise, assim como uma empresa ou uma família reduzem os seus gastos, o Estado deveria fazer o mesmo. É nada mais equivocado, tá certo? Primeiro, porque o Estado detém o monopólio de emissão de moeda e de emissão de dívida, ao contrário de uma família ou de uma empresa, que não pode emitir moeda, primeiro. E segundo, tem uma capacidade de endividamento muito limitada, o Estado possui muito mais flexibilidade nesse ponto. Segundo aspecto, que as obrigações do Estado estão definidas pela Constituição, né? Então, o Estado tem uma obrigação precípua de atender a determinados objetivos, né? Não por acaso, como acabei de citar, a grande maioria dos Estados nacionais, e de novo vou recorrer ao G20, porque você pega o G20, são os 20 países que representam 70% do PIB global, né? Então, dali, com apenas 20%, quer dizer, melhor, apenas com 20 países, né, você chega a 70% da renda numa classificação ABC, vamos chamar assim, né? E a maioria desses países, para não dizer todos, são deficitários e endividados, com raríssimas exceções. E por que eles são endividados e são deficitários? Ou são deficitários porque são endividados, ou são endividados porque são deficitários, né? Porque, evidentemente, eles têm que atender a essas necessidades, especialmente diante do agravamento da pandemia e seus efeitos
na economia global. Mas no Brasil, nós temos a amarra, uma das amarras impostas pela Emenda Constitucional 95. Emenda Constitucional 95, a emenda constitucional do teto de gastos, né, que congela, em termos reais, vamos chamar assim, o gasto por até 20 anos, né, é absolutamente algo sem comparações, né? A gente costuma dizer para coisas que só existem no Brasil, que é uma jabuticaba, né? Mas como eu tenho notícias que a jabuticaba está sendo plantada em outros países, então talvez a jabuticaba não seja um bom exemplo, né? Mas a emenda constitucional dos tetos parte de um equívoco, né? Parte de um equívoco de, primeiro, considerar, na sua exposição de motivos lá no final de 2016, essa comparação absolutamente indevida, né, que seria reprovada no curso de introdução à macroeconomia, que o orçamento público equivale ao orçamento doméstico. Nada mais equivocado, né? Segundo, porque coloca no mesmo balaio todas as despesas, incluindo os investimentos. Ora, quando eu coloco todas as despesas no conceito primário, no mesmo balaio, qual vai ser a resposta imediata do executivo, que é quem, de fato, tem a caneta para autorizar os gastos, né? Ele vai cortar os investimentos, né? Por quê? Não há uma pressão suficiente da sociedade pela melhora dos investimentos em infraestrutura, em quadro social, e porque é o que resta ao dirigente sem grandes ônus políticos, né? Então, o resultado dessa tragédia é que, em meio à maior crise econômica do último século, o Brasil está no menor nível de investimento público desse mesmo período. Ou seja, no momento em que o Estado brasileiro precisa mostrar a que veio, agir no contraciclo da retração do investimento privado, ele diminui, em termos percentuais, o seu investimento. Quer dizer, é um grande contrassenso, né? Porque o investimento público e os programas sociais, eles geram o efeito multiplicador da renda. Cada real que o Estado gasta nessas áreas, ele tende a gerar outros reais por esse efeito multiplicador. O segundo elemento é que esses investimentos exercem um efeito demonstração sobre o investimento privado. Então, não adianta o Estado retrair os seus investimentos e apontar para o setor privado, sinalizando que ele ampliará os seus investimentos. Isso não ocorre. Isso não ocorre, primeiro, porque é o seguinte: o investimento privado responde, basicamente, à expectativa de demanda futura e à expectativa de rentabilidade, né? De lucratividade, que em bom economês, isso é a rentabilidade marginal do capital, né? Ou seja, o equívoco de que a retomada da chamada confiança dada por um pretenso ajuste fiscal traria um ambiente que automaticamente faria a retomada dos investimentos, não se revela na prática, mundo afora. O Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, chamou essa ideia, né, da retomada da confiança como acreditar no efeito de uma fada da confiança que teria o condão de restabelecer as atividades econômicas, né? E essas não ocorrem porque, evidentemente, se não há um ambiente favorável ao investimento com expectativa de demanda e expectativa de lucros, o setor privado não investe. Da mesma forma que, se não houver investimento público, obviamente, isso não vai se traduzir em mais demanda efetiva, não é? E é nesse contexto que se insere a necessidade de aportes de programas sociais, né? Como o já mencionado auxílio emergencial
foi instituído pelo governo, pelo executivo, originalmente em R$ 200 mensais. Antônio, só te pedir para prestar atenção no tempo, mais uns 6, 8 minutinhos, tá bom? Perfeito. Obrigado, Obrigada. Patrícia. Então, deixa eu ver onde que eu parei. Nos programas sociais. Obrigado. Estava falando dos programas sociais. O auxílio emergencial, ele originalmente foi instituído por R$ 200, né, pelo Executivo, e ampliado no Congresso Nacional para R$ 600, né? Isso foi fundamental para evitar uma queda ainda maior do PIB no ano 2020 e um efeito social danoso, né, para um quadro que, por si só, já é trágico, né? E aí vamos para o ano 2021. Quer dizer, que elementos fundamentais são relevantes para a economia brasileira em 2021? Existe no discurso oficial, na voz corrente de alguns analistas, de que 2021 estaria dado um quadro de retomada. Eu, infelizmente, não vejo assim, né? O ano 2021 poderá ser melhor do que de 2020? Poderá, mas isso vai depender de uma série de fatores. O primeiro está no próprio desenvolvimento da pandemia, né? A pandemia, em nível global, enfrenta uma segunda onda com aumento de casos em muitos países. No Brasil, sequer nós saímos da primeira onda, né? E temos o risco de uma segunda. Mas o problema tem aumentado, como todos os indicadores mostram e são amplamente divulgados, né? O segundo fator associado a isso estará na resposta sanitária e de saúde que será dada à pandemia, não é? Ou seja, a nossa competência em conduzir os dilemas envolvidos. A própria descoberta e viabilidade das vacinas, mas também na sua efetiva implementação num país continental como o Brasil, com todos desencontros, para não dizer outra coisa, que há entre os poderes, né, e os governantes responsáveis. O segundo aspecto importante para 2021 está exatamente na política econômica, ou seja, que elementos de política econômica e política social serão garantidos para evitar que a recessão se instale, porque não nos iludamos. O resultado positivo obtido no terceiro trimestre do ano 2020, que saiu há poucos dias, ele foi fortemente influenciado, né, pelo auxílio emergencial e por alguns programas que não se repetem automaticamente. O auxílio emergencial, por exemplo, acaba em dezembro, né? Daí a importância de que esses temas fiscais emergenciais, a situação de calamidade, o teto dos gastos, sejam enfrentados imediatamente, né, para que não haja uma paralisação no início de 2021. Né? Isso poderá significar um quadro ainda mais danoso. Né? Um outro elemento a jogar contra o processo de recuperação está no repique inflacionário, né, que tem ocorrido especialmente em alimentos e tarifas públicas, que tem um peso expressivo no orçamento doméstico, né, especialmente dos mais necessitados, né, porque tem um peso relativo maior na cesta de consumo dessas famílias. Não é? Há outras questões fundamentais, quer dizer, nós estamos no menor nível da taxa de juros histórica, né, a taxa básica, mas na ponta do tomador final, as taxas de juros continuam absurdamente elevadas, né, e o crédito e financiamento exercem um papel muito relevante junto com os outros elementos para que haja a retomada em 2021. Então, são alguns elementos, né, que, diante da situação do grande desemprego, da enorme retração, significam enormes dificuldades imediatas, de curto prazo, que poderão, infelizmente, se não forem tomadas medidas,
implicar numa recessão no primeiro trimestre de 2021. Uma recessão. Portanto, não quer dizer que a recessão vai ser o ano todo. Até porque a base de comparação é muito baixa em 2020, e, estatisticamente, você tem a chance, sim, de apresentar um resultado. Nada indica que o resultado de 2021, no melhor dos casos, possa compensar a queda de 2020. Né? Porque nós estamos falando de uma queda de 4,5% a 5%, e as melhores projeções para 2021, um crescimento de 2,5%. E, repito, isso não está dado, não será automático. Vai depender da nossa capacidade de resposta no enfrentamento dos graves problemas brasileiros, inclusive aqueles emergenciais, como eu citei. Então, muito obrigado, estou à disposição para eventuais perguntas, comentários. Muito obrigada, Antônio, e sua posição sempre muito coerente, tranquila, então é muito prazeroso ouvir os seus cenários de uma maneira calma, como sempre, apesar da gente ver um horizonte um pouco tumultuado aí na frente. Eu vou colocar uma primeira pergunta minha, porque ela tem a ver com a lógica da sua apresentação, e depois eu vou encaixar 2 ou 3 perguntas aqui dos ouvintes, dos demais ouvintes. A primeira pergunta é a seguinte: você acha que é possível conciliar a ancoragem fiscal com a modernização dos programas de assistência social? Ela é necessária, né? No seguinte sentido, na forma em que está sendo dada hoje, né, a ancoragem fiscal está, entre aspas, né, ancoragem, no caso, do meu ponto de vista, entre aspas, dado pela ideia do teto de gastos, né, que eu acho que, como apontei na minha fala, extremamente contraditório, né, porque isso acaba limitando. Na busca do propalado ajuste fiscal, o que você tem tido na prática é uma retração de investimentos públicos que, ao invés de solucionar a crise, agravam a crise fiscal. Né? Isso porque o Estado não se sustenta do ponto de vista fiscal sem a contribuição nossa. Né? E em havendo uma retração de gastos nessas áreas, você tem uma intensificação da crise econômica, portanto, levando ao aumento de gastos com seguro-desemprego e programas sociais, e com a queda das receitas. Né? Então, há uma contradição em termos entre, na forma que está sendo colocada no Brasil, a chamada ancoragem fiscal e o papel do investimento público e dos programas sociais. Então, a meu ver, é preciso inverter essa lógica, né, e buscar a ancoragem fiscal, aí sim, de forma sustentada, não apenas na redução de gastos, e aí não dos gastos de investimento em programas sociais, mas de gastos correntes que são possíveis de serem reduzidos, mas, sobretudo, na questão da receita. Né? O crescimento econômico ou a amenização da recessão traz uma contribuição efetiva para a questão fiscal. Algumas preocupações aqui dos demais participantes são com o lado real da economia. Então, tem uma pergunta sobre o impacto das concessões de ferrovias, rodovias e saneamento e portos sobre a questão do possível crescimento econômico, formulada pelo Mário Ernesto, e uma outra pergunta ligada também à questão qual seria, se haveria uma possibilidade de reindustrialização no Brasil, e como isso se daria. Então, são 2 perguntas mais para o lado real. Perfeito, eu vou começar pela última, que é a questão da reindustrialização. Eu vejo que sim, há a possibilidade de uma reindustrialização no Brasil. Mas isso não se dará de forma automática. Né? Então, isso é um contraponto à visão dominante no governo federal. Né? O que aconteceu no governo atual? Houve uma concentração de ministérios, né, num único. Então, a antiga Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior
Emprego e Trabalho, que já tinha sido absorvido o Ministério da Previdência. Então, você criou um monstrengo, um elefante branco, que, ao contrário, a meu ver, de racionalizar, de empoderar esses assuntos, os limitou. Porque, na verdade, você tem hoje um conjunto de secretarias e subsecretarias, por exemplo, envolvendo a questão da indústria, absolutamente desempoderadas, esfaceladas do ponto de vista de visão técnica, de capacidade criativa, de interlocução com o setor privado. E uma ausência completa de políticas de desenvolvimento, inclusive política industrial. Né? Então, isso é um fator dificultador imenso. Né? Então, o Brasil, que pode e deve se reindustrializar, enfrenta o desafio da falta de condução de políticas econômicas voltadas para isso. Né? Com gente que conheça o setor real da economia, mas que vá para o governo, não como alguns que foram, né? Alguns ministros, eu não vou citar os nomes, mas que disseram assim, eu fui para o governo e saí porque eu queria agir no governo com uma iniciativa privada. Ora, isso é de uma ingenuidade, né, atroz, para esconder talvez outros objetivos. Porque é evidente que você atuar no governo não é o mesmo de atuar na iniciativa privada. Né? É outro DNA. Agora, é preciso se dedicar, né? É preciso entender a correlação de forças. Né? E é preciso que o objetivo da política econômica seja maior do que simplesmente cumprir a meta de inflação ou o chamado, entre aspas, ajuste fiscal. Né? Isso é uma parte do processo, pode ser uma parte do processo, desde que não jogue contra, como eu apontei, né? Porque hoje muitas das premissas macroeconômicas adotadas no Brasil, no chamado tripé, jogam contra o setor produtivo. Né? Então, é um absurdo, porque a política macroeconômica não ajuda e você tem uma ausência total de políticas de desenvolvimento. Então, isso, ao meu ver, é o maior impedidor da reindustrialização no Brasil. Né? E sem esquecer o lado privado, que é muito importante. É preciso que haja maior mobilização das entidades representativas da sociedade, né? Que apresentem o diagnóstico da desindustrialização atual não como apenas um problema setorial. Não é um problema setorial, é um problema do país, da nação brasileira. Nós precisamos recuperar a indústria para garantir a retomada da economia, geração de renda e emprego, geração de impostos, tecnologia e garantir a segurança de fornecimento. É muito importante. A lógica das cadeias globais de valor estão sendo fortemente questionadas com os problemas advindos da pandemia. Né? Como é que você mantém uma linha de produção dependendo de componentes totalmente importados, às vezes de um único país, uma única região, uma única cidade? Né? Então, escancara o problema da segurança de fornecimento. Tem a relação... da questão do impacto dessas concessões que o Mário... sim. Uhum. Tem. Eu defendi o investimento público e continuo defendendo, e acho que ele é determinante. Ele não se contrapõe, em nenhum momento, a um bom regime de concessões, porque, obviamente, a concessão bem feita, ela é um adicional, né? Ela pode ser um elemento fundamental de agregação e contribuição de investidores privados, nacionais e internacionais, para suprir as debilidades da nossa infraestrutura. Lembrando que as debilidades da nossa infraestrutura são, do ponto de vista dos investidores, uma oportunidade. Né? Antônio, mas você tiraria nesse sentido, aí, complementando a sua resposta? Patrícia, deixa eu só concluir esse ponto. Então, as debilidades da nossa infraestrutura são, do ponto de vista do investidor nacional e internacional, oportunidades. Que países no globo oferecem a oportunidade representada por uma demanda reprimida como a existente no Brasil? Nenhum outro país. Né? Por quê? Os grandes países emergentes, os países avançados, estão com situação de infraestrutura quase que suprida.
E você tem países dos BRICS, por exemplo, que são muito relevantes, como a China, que está bem à frente, né, no quesito entre oferta e demanda de infraestrutura. Então, o Brasil se destaca como algo muito potencial. E é nesse sentido que o investimento privado via concessões pode ser complementar. Mas, Patrícia, você ia falar alguma coisa? Eu ia complementar a pergunta, porque do lado do investimento público, você tiraria para fora o investimento da regra do teto de gastos, por exemplo? Não seria uma sugestão? Eu acho que sim, como segunda opção, pelo menos isso, né? Pois Pelo é. menos isso, mas eu entendo que a regra de teto dos gastos é um mito que se criou, que ela ajuda, sabe? Que ela traria. É muito dessa visão equivocada que eu acho da confiança, né? Na verdade, é uma amarra desnecessária, né? Você não precisa criar uma autoimposição. Você tem outros elementos hoje de controle de gastos, né? No sentido mais lato, sem se autoimpor uma limitação como a do teto dos gastos, como disse, não há precedentes, né, na história econômica mundial. Mas, sem dúvida, retirar o investimento desse cálculo já seria um avanço. Existem algumas outras perguntas mais prospectivas, duas perguntas ligadas ao ano de 2021, em termos que, e aí eu finalizaria com uma única pergunta, resumo, de duas perguntas, que seria quais seriam as políticas indicadas para evitar uma recessão em 2021. Mas dentro dessa pergunta, para não te interromper, eu já faria o seguinte, aquela primeira colocação que nós fizemos no nosso combinado, qual seria uma pequena medida que você sentiria que fizesse que gerasse um grande impacto para a economia brasileira dentro da sua visão? E aí nós encerraríamos, então, o nosso... Ok. Então, uma medida imediata que tem que ser tratada amanhã, né, com relação à continuidade do auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial que acaba em 31/12 tem que ser prorrogado, sob pena de a gente cair numa recessão no primeiro trimestre de 2021. Em termos conjunturais, é questão 1, né? A prioridade tem que ser essa. E segundo, para evitar uma recessão, que a recessão se estenda e que não haja um crescimento em 2021, né, que a gente caia numa estagnação, é preciso reorientar as prioridades da política econômica, da política macroeconômica, né? O mais do mesmo não vai resolver. Isso significa que nós temos que ter políticas econômicas mais voltadas ao estímulo da atividade econômica. Por exemplo, enfrentar finalmente a questão do crédito, né? O que explica um país como o Brasil ter a menor taxa Selic da sua história, né? E ter uma distância tão grande entre a taxa de juros básica e a taxa ao tomador final. Nada se justifica, nada se justifica. Então, o Banco Central brasileiro, o governo brasileiro, precisa exercer o seu papel regulador do mercado financeiro privado. Eu não estou falando em intervenção, não, estou falando em regulação, né? Com base nas melhores práticas internacionais. Imaginar que, pela via de mercado, isso vai ocorrer, não vai ocorrer. Primeiro, porque há uma excessiva oligopolização do mercado de crédito brasileiro, sendo que, com toda a expansão que houve das fintechs, das cooperativas, etc., 85% do crédito brasileiro está na mão de 5 bancos, né? 2 deles estatais, inclusive, né? Que são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Então, você deu uma excelente pista aí para começar a enfrentar esse problema. Crédito resolve só crédito e financiamento? Não, mas é uma amarra fundamental, né? Lembra um pouco aquela piada do cidadão que disse que nunca havia ganho na loteria, né? E alguém
perguntou para ele, mas você joga? Já jogou na loteria? Não, não jogo. Né? Então, o Brasil precisa comprar o bilhete, né? Pelo menos resolver o problema do crédito e financiamento caro, porque isso é fundamental, né, no desempenho da atividade econômica. Me foi dito aqui que nós temos ainda um tempinho, então eu vou engatar com mais pergunta. E aí eu entro um pouco na primeira parte da sua fala, que é a questão política. Você vê, como você acha que a gente conseguiria evitar, nesse ambiente de polarização política, que esse ambiente impeça a construção de um projeto de crescimento econômico para o país? Ou seja, você vê que existe algum tipo de campo para que se construa até um projeto de crescimento para o país? Eu entendo que sim. Eu entendo que, na medida em que nós consigamos o seguinte, quer dizer, hoje, basicamente, o debate econômico ele está circunscrito, em termos de formação de opinião, ao setor financeiro, basicamente. Né? Se a gente for ver quem que expõe com mais frequência, amplitude e ênfase a sua visão, é basicamente o setor financeiro, seja por parte dos seus executivos, dos economistas-chefes dos bancos, corretoras, etc., e dos seus consultores. Veja, quando a gente fala em construção de um projeto de ação e para a retomada econômica, não quer dizer que esses setores não devam ser ouvidos. Eles devem ser ouvidos, até porque eles têm o que dizer e é legítimo que eles sejam ouvidos. O problema é quando o debate se circunscreva a essa visão. Porque essa visão, como toda visão, ela não é neutra, né? Ela traz os seus valores, as suas experiências e os seus interesses. E falta uma visão mais abrangente envolvendo o setor real da economia, a indústria, o comércio, os serviços, a infraestrutura, enfim, as atividades, as entidades representativas da sociedade, né? Que tem muito a contribuir. Todas elas, não apenas aquelas empresariais ou dos trabalhadores, mas os segmentos representativos da sociedade brasileira. Né? As associações de classe, né? As organizações, né? As aglutinações que há em cima do pensamento brasileiro. Então, é preciso que haja uma intensificação desse processo. Como é que pode se dar isso? O grande reverberador do debate público é a grande mídia, tradicionalmente, né? Mas, cada vez mais, você tem alternativas com as redes sociais, com as atividades como essa que nós estamos fazendo, né? Não só do ponto de vista presencial, mas também virtual, o que permite que, por exemplo, um debate em São Paulo, ou como esse que nós estamos realizando, possa ser repercutido nacional e internacionalmente. Tá? Então, eu vejo que o espaço está dado, existe um espaço para a recriação das bases para a retomada do crescimento econômico, mas o debate das grandes questões, desde o diagnóstico até as proposições, precisa ser ampliado. Não pode ficar restrito, né, aos atores que hoje têm se manifestado. Né? Isso porque todos os demais setores citados têm muito a oferecer. Né? Então, eu costumo discordar de que nós não precisamos de diagnósticos. Eu entendo que precisamos, sim, de diagnósticos, porque é o seguinte, existe uma narrativa construída a partir de um diagnóstico que, a meu ver, é equivocado. Ele é equivocado não porque, tecnicamente, ele não se sustenta, até possivelmente se sustenta, mas porque ele representa não a solução para o país, ele representa, talvez, aquilo que é melhor para determinados setores, que são os ganhadores nos últimos 30 anos. Né? Mas isso não resolve o problema brasileiro, né? As grandes questões que a gente falou. A gente tem que ir além disso. Né? Portanto, há uma questão aí de vontade política, né? Vontade política no enfrentamento das grandes questões. Obrigada. Então,
Nós temos aqui algumas perguntas. O seminário ele se estende até às 7h30. Tudo bem se eu continuar te perguntando, formulando mais algumas perguntinhas? Claro, Antônio? uma satisfação. Estou à disposição de vocês. Então, Se eu conseguir responder as perguntas. tá certo. Então, agora eu vou me ater mais às perguntas do chat, não vou interferir tanto na dinâmica aqui do nosso economês. Tem uma pergunta do senhor Michel Alab sobre a questão do comércio exterior em 2021. O que o senhor vê em relação a isso? Bom, certamente o meu amigo Michel Alabi tem mais condições de responder essa pergunta do que eu, porque ele vive comércio exterior há décadas, né? Mas eu vejo que uma questão fundamental é a como é que é? Tirar a ideologia do debate da inserção externa brasileira, tá? Essa coisa de ficar na picuinha entre China e Estados Unidos, esquece. Na verdade, o Brasil tem que se relacionar com todos, né? E tem que ser pragmático, né? Então, os países árabes são importantes parceiros comerciais? Óbvio que são. A China é importante parceiro comercial? Claro que sim. A Europa é. A África, Estados Unidos, América Latina? Óbvio que são. Né? Na tradição brasileira, a gente tem essa responsabilidade. Agora, você cair na armadilha, como o governo brasileiro tem feito, né, de cair num debate ideológico, misturar ideologia e política com comércio, né, isso, primeiro, se contrapõe à tradição brasileira, a tradição brasileira é de pragmatismo. Né? E, segundo, o setor empresarial brasileiro deveria se contrapor de forma mais com maior ênfase a essa questão. Isso não traz nenhuma vantagem para o Brasil, só prejuízo. Né? Então, isso tem que ser dito para o governo brasileiro, para o Itamaraty, né? Tem que ser repercutido no Congresso brasileiro. Né? Então, eu percebo assim, uma certa timidez também, né? Do setor produtivo. Isso tem que ser colocado. Né? Houve uma complementação de pergunta a essa questão de agregação de valor às exportações, né? Ele pergunta como nós poderíamos agregar valor à exportação. Essa foi uma pergunta do Mário também. Sim. Então, a agregação de valor é algo que está diretamente associado ao que chamamos de reindustrialização. Né? Então, a reindustrialização brasileira seria uma forma de viabilizarmos uma melhora na geração de valor agregado para a economia brasileira, seja para o mercado doméstico, seja para o mercado internacional. É muito interessante que isso não se contrapõe a um falso debate, né? Se o Brasil deve continuar a ser um grande jogador na área de commodities, né? Porque o Brasil é extremamente bem sucedido na agropecuária, né? Basicamente grãos e carnes, né? No complexo mineral, vai muito bem, e na energia, especialmente energia fóssil, não petróleo bruto. Né? Então, mas isso não se contrapõe a você continuar a expandir a sua produção e exportação na indústria e nos serviços sofisticados. Né? Então, isso aqui pode garantir a agregação de valor. Muitas vezes esse debate é colocado como se fosse uma escolha. Não é preciso escolher. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pode e deve se diversificar cada vez mais. Por que eu digo isso? Porque o Brasil tem fronteira agrícola, tem espaço para expandir a sua atuação naquilo que já tem vantagem competitiva consolidada e tem condições de economia de escala, de escopo, tem tradição de industrialização, né? Que não é novidade para o Brasil. Se nós retrocedermos 100 anos na nossa história, o Brasil era um grande produtor de café, exportador de café, basicamente. Né? A crise de 29, e que seguiu por todos os anos 30 do século passado,
nos obrigou a um processo de industrialização. 40 anos depois, o Brasil já estava entre as 10 economias mais industrializadas do mundo, pelo modelo de substituição de importações. Por que eu estou citando isso? Porque dá para replicar isso agora? Não, não dá, obviamente não. O mundo é outro, pós-globalização financeira. Mas não é algo novo, né? É algo que nós já vivenciamos. Né? Então, os desafios que estão impostos pela indústria 4.0, né? Pela nanotecnologia, pela robótica, pela internet das coisas, está a nos exigir um novo salto, né? No lado da industrialização, da agregação de valor. E isso está às nossas mãos, é algo possível, é um desafio viável para o Brasil. Não é para o Chile, pelos motivos que eu falei, porque não tem mercado, não tem escopo. Né? Não é para vários países, inclusive. Mas é para quem? É para os gigantes. E o Brasil está entre os gigantes. Né? Então, nós precisamos exercer essa potencialidade. Ela não é automática, ela precisa ser construída, mas nós já temos as bases. Mas você não acha que nós estamos carecendo de parceiros comerciais estratégicos? A gente está totalmente fora daquele acordo na Ásia. Existe uma reação ao ingresso do Mercosul na Europa pela proteção agrícola francesa, principalmente, ali. Então, eles inventam essa coisa. Tem a questão Amazônia, mas também tem ali uma tentativa de reserva ali de mercado agrícola na França, né? Então, a gente tem um problema de dificuldade de ingresso com a União Europeia, uma dificuldade com a Argentina, que está muito mal em termos financeiros aqui e na nossa região, e nós não nos integramos na Ásia nesse grande acordo, até porque geopoliticamente nós estamos até distantes geograficamente. Então, que parceiros seriam esses nossos para a gente poder recompor esse quadro? O que você acha? Bom, eu acho que, como eu ressaltei, primeiro é tirar a ideologia do debate, né? A visão ideológica do governo brasileiro, criando inimigos imaginários, não ajuda em nada. Né? Segundo, não há como fugirmos da realidade que o debate e o discurso dos países, em geral, ele é um discurso liberalizante, mas a prática é ultraprotecionista, né? Inclusive da Europa e, por que não dizer, dos Estados Unidos. Então, é uma realidade que a gente tem que conviver. Então, quem são parceiros possíveis para o Brasil? O mundo todo é parceiro. Né? Se a gente pegar as baixas exportações brasileiras relativamente ao nosso PIB e relativamente ao nosso peso na economia mundial, é bastante diversificada. Então, até a gente já tem uma base, né? Que precisa ser implementada. Então, para isso, a gente precisa de acordos comerciais, sim, de forma pragmática, mundo afora. É preciso ampliar os nossos canais de distribuição e marketing, também mundo afora, né, para mostrar a nossa presença, inclusive nas commodities. Né? Veja que em muitos países, você vai um produto relativamente simples, como o café, outros países têm um marketing mais agressivo do que o nosso, né? Embora a gente saiba da qualidade do nosso café. Estou dando um exemplo banal, né? E lembrar que o Brasil é exportador de café em grão, né? Campeão de exportador de café em grão, mas é importador de café processado. Né? Então, são dicas aí que a gente tem, tanto do ponto de vista da estratégia comercial macro, né? Que é todo esse arcabouço do ingresso e do acesso a mercados, como de estratégia de industrialização e de produção voltadas para a exportação e que precisam e podem ser implementados. O Fernando Marques fez uma pergunta mais ligada à reforma tributária, que eu acho que é um outro caminho de raciocínio que seria interessante nós traçarmos agora. Ele pergunta sobre como enfrentar, diante de um cenário de aumento de gastos e queda de receita tributária, como vê a reforma tributária? Um abraço ao Fernando, obrigado pela pergunta, outro amigo, né?
A reforma tributária me parece fundamental, porque hoje nós temos um cipoal tributário, né, representado por 27 legislações de ICMS, né, que por si só geram não só brechas, né, do ponto de vista da elisão tributária em si, como também uma complexidade, né, do ponto de vista administrativo por parte dos contribuintes, né? O segundo aspecto relevante é que a nossa estrutura tributária é profundamente regressiva, né? Nossa estrutura tributária é fortemente centrada nos impostos indiretos, que é aqueles que estão embutidos nos produtos, e não no imposto direto, que é aquele sobre a renda, né? Isso gera uma enorme distorção, e isso é um problema não apenas do ponto de vista social, como do ponto de vista econômico, porque as pessoas de menor renda são que proporcionalmente pagam maior imposto, né? Vamos tomar um exemplo aqui banal. Um televisor que custe 1.000, né? Se uma pessoa que ganha salário mínimo for lá comprar o seu televisor de R$ 1.000, obviamente comprará, muito provavelmente, em prestações, né? Mas, de qualquer forma, nos R$ 1.000 do base, 50% são impostos, né? Em números redondos. Ou seja, dos R$ 1.000 que ele despenderá, 500, ou seja, a metade da renda mensal dele vai para o pagamento de impostos. Se esse mesmo televisor for comprado por uma pessoa que ganha R$ 10.000, ela vai pagar os mesmos R$ 500, né, que representa 5% da sua renda. Então, para um representa 50%, para o outro representa 5%. Então, isso tem implicações, não só do ponto de vista da justiça tributária e social, mas também do ponto de vista econômico, porque ao pagar 50% da sua renda para comprar um televisor, um exemplo banal que eu citei, ele está deixando de adquirir outros bens, né? Então, nós precisamos migrar parte da nossa estrutura tributária dos produtos para a renda. Isso implica num processo de tributação progressiva do imposto de renda. Então, uma profunda reforma que envolva esse aspecto. Rever todas as nossas isenções, rever toda a estrutura tributária que possui enormes distorções, né? E, sobretudo, dotar o sistema de maior simplificação e transparência, né? Porque isso permitiria um conjunto de estrutura tributária. Qual é o problema central? O problema é que, se você tomar a PEC 45 e a PEC 110, que estão no Congresso, avançam muito pouco no caminho que eu estou falando, né? E pior, algumas delas podem gerar outras distorções. Então, é preciso, sim, enfrentar o problema tributário, é preciso compensar esses problemas, e é preciso agregar novas visões. Existe a PEC substitutiva global, né, que foi interposta pelos partidos de oposição, se eu não me engano, é a PEC 108, que propõe uma tributação dos super ricos, né? Que me parece que é um debate importante, né? Que deve entrar nessa discussão. Então, associando agora ao curtíssimo prazo. Então, nós precisamos de prorrogar o auxílio emergencial, nós precisamos das políticas sociais. No curto prazo, não tem outra alternativa senão o aumento de gastos. Não há outra alternativa. É preciso fazê-lo, a despeito do agravamento do quadro fiscal. Porque não fazê-lo significa agravar a crise e, portanto, comprometer 2021. No médio e longo prazo, nós precisamos, sim, dotar o Estado brasileiro de fontes mais permanentes para fazer suas políticas. E aí, nesse contexto, também o papel muito relevante da política tributária. Existe uma pergunta sobre a questão da desvalorização, da questão de moedas, das moedas globais. Então, eu vou formular essa última pergunta, e se não houver mais nenhuma pergunta, nós faremos o encerramento do evento. Muito bem. O que está ocorrendo hoje, né?
Primeiro, eu preciso dizer o seguinte, lembrar o seguinte, vocês já sabem, evidentemente. Nós vivemos, há cerca de 30 anos, a dominância da globalização financeira, ou da financiarização, que se caracteriza pelo seguinte, um descolamento entre o volume de ativos globais e o PIB global. Se nós retrocedermos 40 anos, 1980, o volume de ativos globais era mais ou menos equivalente ao PIB global. Eu estou falando de duas ordens de grandeza. Uma é fluxo, outra é estoque, né? Mas apenas como referência. Isso foi se distanciando ao longo dos anos, de forma que você tem hoje um volume de ativos financeiros em bolsa, em fundos, mercados, etc., que é 5 vezes o PIB global. Isso tem repercussões positivas, porque isso tornou o financiamento dos projetos muito mais viável, mais simples, a ponto de você ter o fenômeno das startups, né? Porque hoje uma boa ideia de um jovem pode encontrar num fundo a solução para viabilizar o negócio, né? E garantir o investimento. Porém, por outro lado, e a despeito de todo o avanço que isso promoveu, né? Nas inovações, no comércio global, nas relações, isso implicou um aumento da instabilidade financeira, né, mundo afora, porque é um volume imenso de capitais que se movimentam, né? Então, há uma instabilidade muito grande no mercado financeiro. E esse quadro de financiarização se dá sob a égide do dólar norte-americano, né, que goza do chamado privilégio exorbitante. Né? Por que privilégio exorbitante? Esse termo foi cunhado por Eichengreen, né, o Barry Eichengreen, que é um professor norte-americano, que associou essa questão do privilégio ao fato de somente os Estados Unidos emitirem uma moeda, que é o dólar, que é predominante nas relações econômicas internacionais, né, e na formação de reservas de países. Né? Então, você tem uma situação em que todos querem uma moeda que um único país emite. A solução, entre aspas, encontrada pela maioria dos países que puderam foi acumular reservas, inclusive o Brasil. Né? O Brasil conta hoje com 350 bilhões, em números redondos, de reservas. Você tem países como a China que tem mais de 3 trilhões de dólares em reservas. Né? E o que acaba acontecendo é o seguinte, no momento em que você tem, como agora, um movimento das moedas internacionais, existem aquelas, como o real, que têm se desvalorizado. A desvalorização do real tem algumas vantagens para aquilo que a gente falou da reindustrialização, da capacidade de inserção internacional. Mas o que vale aí é a desvalorização real, relativa, ou seja, o quanto o real ganha de competitividade comparativamente às demais moedas. Não é simplesmente a desvalorização nominal. Né? E é nesse sentido que a extrema volatilidade do real é um dificultador para as tomadas de decisões. Né? Porque quando você realiza um investimento, especialmente pensando do ponto de vista de uma organização global, a taxa de câmbio passa a ser um elemento fundamental. Né? Da mesma forma, no comércio exterior, para o fechamento de contratos. Então, a instabilidade cambial, não há dúvida, que joga contra. Então, a desvalorização, desde que controlada e significativa, é positiva, mas a instabilidade é péssima. E daí a importância da atuação do Banco Central. Né? A atuação do Banco Central no sentido de evitar a grande volatilidade. O Banco Central tem instrumentos para isso, para atuar diretamente, indiretamente, no mercado cambial e evitar a grande volatilidade. Né? Porque, sem falar dos efeitos inflacionários, né? Que são também perversos do ponto de vista dessa instabilidade. Ou seja, tudo isso aponta para uma política macroeconômica, tanto do ponto de vista monetário como fiscal e cambial, bem mais ativas do que sugere
o nosso tradicional tripé macroeconômico, né? Nós precisamos incorporar ideias como a teoria monetária moderna, ideias como o câmbio flexível administrado, né? Da meta múltipla, não só de inflação, mas de atividade econômica, né? De reduzir a indexação, que é um contrassenso em relação à meta de inflação. Ou seja, há uma agenda macroeconômica que, assim como a agenda microeconômica e voltada para a competitividade, são complementares entre si, né? Uma não sobrevive sobre a outra, sem a outra, e se torna muito importante para isso. O que me espanta, às vezes, no Brasil, é que muitas vezes estamos de costas relativamente às boas práticas internacionais, né? Então, nós temos que observar mais o que os países fazem e menos o que eles dizem, né? Existem estudos de relevância, né, trabalhos publicados, inclusive, de práticas internacionais em todos esses campos que nós falamos. Nenhuma realidade pode ser diretamente adaptada ou implementada, né? Todas elas requerem o conhecimento das especificidades brasileiras. Mas isso nós temos aqui gente muito capacitada, né, para fazer essa adaptação ou recriação, né, para citar aí o termo de Oswald de Andrade, numa antropofagia, né, no sentido de deglutir as boas práticas internacionais e tropicalizá-las, né, sem o prejuízo que nós a criemos, né? Normalmente, o nosso complexo de vira-latas, né, como diria Nelson Rodrigues, limita muito a nossa capacidade criativa, né? Porque tudo que vem criado no Brasil tende a ser desqualificado, né? Mas há, por incrível que pareça, boas ideias no Brasil, né? Existem excelentes economistas brasileiros, né? Só para citar aí o campo econômico que a gente está falando, e muitas outras áreas, né, que eu nem preciso citar aqui. Então, muitas vezes, no sentido da autonomia, da independência e da ousadia em avançar, né, e sair da zona de conforto, né? O mais do mesmo não vai nos trazer o desenvolvimento, né? Não vai porque não trouxe em 20 anos e não vai trazer nos próximos 20. Né? Então, é preciso recriar as nossas possibilidades. Muito obrigada, Antônio. E eu quero perguntar aos demais se tem alguém que gostaria de formular mais alguma pergunta. Mário? Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco etérea. Se amanhã você fosse nomeado ministro da Economia, qual seria a sua primeira medida? Bem, se amanhã eu fosse convidado a assumir o Ministério da Economia, eu recusaria com ênfase. Mas, mas digamos que eu aceitasse, que era pouco provável, eu teria que me dedicar 24 horas à questão da renda básica, porque é o que vai definir amanhã, né? O primeiro trimestre de 2021 vai depender da renda básica, da renda emergencial. Então, eu teria que me dedicar a isso. Mário, eu passo a palavra a você. Muito bom. Eu queria agradecer ao professor Antônio Carlos Corrêa de Lacerda, que tem sido nosso parceiro em vários eventos como esse, pela sua presença, pelas suas explicações, e agradecer a cada um daqueles que participaram desse evento, pela sua participação, pelas perguntas que foram feitas, e espero que nós tenhamos ajudado um pouco a visualizar o que pode ser feito para termos um Brasil melhor do que nós temos agora. Porque as perspectivas para 2021 não são das melhores. Como o professor Lacerda acentuou, nós temos aí o problema sério desse fim do auxílio emergencial, que vai acontecer com essas pessoas que hoje dependem dele, porque o emprego não vai voltar rapidamente como seria desejável. Essa perspectiva não existe. Não se pode criar milhões de empregos de repente.
Então, essas pessoas que estão vivendo do auxílio vão ficar desprovidas desse auxílio, o que vai ter impacto na economia global pela queda do consumo, né? Então, eu realmente concordo com a sugestão do ministro Lacerda. A primeira coisa a ser feita seria realmente achar uma solução para a renda básica, e talvez aí tenhamos que lembrar o nosso amigo Eduardo Suplicy, na criação da renda básica de cidadania, que agora é hora de fazer. Não talvez do jeito que ele queria, mas pelo menos para atingir essa camada que hoje não tem. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Lacerda, muito obrigado a Patrícia pela condução muito correta e muito bem feita do nosso encontro, muito obrigado a Ana Rita, que é a nossa organizadora mor, e eu queria convidar aqueles que não são membros do PNBE a se associarem. Para isso, basta entrar em contato com o PNBE pelo e-mail pnbe@pnbe.org. Pronto, a Ana Rita, que toma conta desse e-mail e que toma conta do PNBE, responde rapidamente a vocês, e a gente teria o prazer de ter mais alguns presentes no nosso movimento. Muito obrigado. Uma boa noite para todos.